Bom dia, queridas. Graça e paz. Demorou bastante, mas eis-me aqui para estar gravando esse vídeo e levando para vocês aquilo que o Espírito Santo tem falado ao meu coração e falou aos nossos corações durante o período de estudo desse vinho novo que nós fizemos. Vamos começar orando. Querido Jesus, nesse momento, Senhor, eu busco a Tua presença e te peço que o Senhor esteja no controle deste momento da minha vida, que o Senhor esteja destacando os Teus anjos a ir ao encontro das minhas irmãs, que o Senhor perdoe os meus pecados, que o Senhor me purifique de todo o mal. Cerque este lugar com os Teus anjos e me use, Espírito Santo, como instrumento em Tuas mãos para transmitir a mensagem que o Senhor quer que seja transmitida. Cala minha alma, cala minha mente, o meu conhecimento humano, que eu fale somente daquilo que é o Teu querer. Que cada uma das minhas irmãs, ó Deus, estejam com os seus corações em paz, estejam, ó Deus, com as suas mentes cativas à obediência a Ti, para poder ouvir a Tua palavra e que a sementeira do coração delas seja terra fértil para poder produzir, ó Deus, produzir as sementes de acordo com o Teu propósito, de acordo com o Teu querer. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. E eu abençoo a vida de cada uma das minhas irmãs que estão assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, queridas, nós vamos continuar então com o estudo sobre o vinho novo. Lembrando que o que foi falado nos vídeos anteriores foi o porquê, né, que o Senhor ele usa essa alegoria do vinho, da videira na Bíblia. E nós percebemos que Deus ele usa essa figura da videira, a figura da vinha, como algo muito forte, muito presente. E no Velho Testamento, né, nós aprendemos que quando o Senhor fala da vinha, ele se refere ao povo de Israel, e no Novo Testamento ele fala do seu povo, do reino dele. Que Jesus, ele é a figura da videira, ele é a videira verdadeira. E conhecemos então o processo da videira, né, que é importante o plantio, a preparação da terra, que a combinação da terra mais o clima produz uma boa vinha, e o clima nós entendemos que é os sentimentos, as emoções, e a terra é o coração. Então é isso que vai dar um bom fruto, né? Uma boa uva ou uma uva brava. Então, se você não se lembra de muita coisa, volta lá nos vídeos, ouça novamente, para que possamos dar continuidade àquilo que o Senhor vai estar falando. Bom, e o principal que o Senhor quer trabalhar nas nossas vidas é que nós somos tanto o odre novo quanto o vinho. O odre é o recipiente que vai receber o vinho. Então Jesus ele disse: não adianta deitar vinho novo em odres velhos, porque o odre velho não vai suportar e vai rasgar. E nem se deita vinho velho em odres novos, que da mesma forma eles não vão receber um ao outro. Então o odre é a nossa estrutura emocional, são os nossos sentimentos, o nosso coração. Então nós temos que ter um odre blindado, um odre fortalecido diante das circunstâncias. E o vinho novo, o que é o vinho novo? Então hoje nós vamos falar bastante sobre o que é o vinho novo. Então, quando a gente pensa em vinho, é natural que venha à nossa cabeça aquele vinho que
é comum tomarmos, que é o vinho fermentado, o vinho alcoólico. E existem vários tipos de vinhos que são consumidos: vinho seco, vinho suave, vinho frisante, vinho rosé, vinho branco, vinho tinto, né? Isso tudo depende do tipo da uva e do tipo de fermentação que vai produzir aquele vinho, né? Aquela bebida. Então, vamos falar sobre a bebida do vinho. A Bíblia, ela fala sobre 2 tipos de vinho. Então, são esses tipos de vinho que nós vamos falar agora. Mas antes da gente ir, eu quero ler com vocês o nosso texto base desse estudo do vinho novo, que está em Isaías 41, 10. Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo e os protejo com minha forte mão. Então, nós vamos desenvolver ao longo desse estudo essa confiança de crer que o Senhor cuida de nós, de que o Senhor está conosco e que possamos enfrentar o que for, qual problema que vier, mas nós não vamos abalar, nós não vamos deixar nos abalar, vamos permanecer firmes no Senhor, amém? Bom, então o primeiro texto que nós vamos estar lendo é Isaías 5:11. Então eu vou ler e aí depois nós vamos fazer os comentários dos textos. Isaías 5, capítulo 11. Ai dos que passam o dia inteiro bebendo cerveja e vinho, desde a madrugada até a tarde da noite, e ficam completamente bêbados. É Deus falando. Infelizmente, o nosso Brasil, os jovens, eles estão a cada dia mais cedo desenvolvendo essa cultura do beber. As faculdades, as universidades hoje em dia, ao redor delas, o que mais tem é o quê? É boteco. E se não tem boteco, tem lá uma van que está vendendo todo tipo de bebida. Aí os jovens passam de segunda a sexta bebendo na porta da faculdade. Muitas vezes entram bêbados na faculdade e passam sábado e domingo bebendo. Não faz muito tempo que a gente viu o caso daquele jovem que bebeu numa festa na faculdade, eles fazendo vira-vira, e o rapaz teve um coma alcoólico e morreu. E o que ele bebeu foi uma quantidade absurda de bebida. E ninguém faz nada. Não existe uma atuação do governo com relação a isso. Por quê? Porque a indústria do álcool, a indústria da bebida, ela é fortíssima no Brasil. Ela é fortíssima. Houve um impedimento com relação à indústria do tabaco, onde tirou todas as propagandas e nos rótulos dos cigarros foram colocadas aquelas imagens e aumentou os impostos absurdamente. E graças a Deus isso diminuiu um pouco o consumo dos jovens, né, o acesso dos jovens, mas eles criaram outros tipos de cigarro para trazer esses jovens para o mundo do vício. Agora, na indústria da bebida, não existe nenhum controle. A bebida está associada ao esporte e a gente vê, né, marca de cerveja patrocinando a seleção brasileira de futebol. É um absurdo isso e ninguém faz nada. As bebidas são vendidas livremente. Não existe nenhum controle, não existe qualquer tipo de impedimento quanto a isso, não existe interesse público em impedir que os nossos jovens, os nossos adultos continuem bebendo sem parar. Sabe por quê? Porque o principado que está por trás dessa bebedice é um principado que ainda não foi
fortemente combatido pelo povo de Deus. A palavra de Deus, ela diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então é hora da igreja se levantar contra esse principado maldito da bebida que tem destruído famílias, que tem destruído a vida de jovens, que tem destruído a nossa nação, para impedir o consumo dessa maldição que é a bebida. O próximo texto que nós vamos ler está em Atos 2. Atos 2:13. É um texto muito conhecido também, que foi lá em Pentecostes, quando o povo estava reunido, esperando por algo que aconteceria, que Jesus ordenou que eles não saíssem de Jerusalém e esperasse que do alto ele enviaria o Consolador. E aí o Espírito Santo veio, eles se encheram do Espírito, e aí o que foi que falaram a respeito deles? Uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo, alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Agora vamos ler o Salmo 104:15. Salmos 104:15. Fazes a terra produzir o vinho, que deixa a gente feliz, o azeite que alegra e o pão que dá força. Aqui o salmista está falando que Deus, ele faz a terra produzir o vinho, que deixa a gente feliz. É algo que bebe e alegra o coração. Agora vamos voltar para Isaías 28:7 e ver o que o texto fala. Em Isaías 28:7. Mas há outros que também andam tontos por terem bebido muito vinho, que não podem ficar de pé por causa das bebidas. São os sacerdotes e os profetas, que vivem embriagados e tontos. Os profetas, quando recebem visões de Deus, estão bêbados, e os sacerdotes também, quando julgam os casos no tribunal. Olha, que coisa séria que o Senhor está falando contra os sacerdotes e os profetas que viviam nessa época de Isaías. Agora nós vamos ler Oséias 4:11, que fala assim: Deus diz: o meu povo está perdendo o juízo porque anda bebendo muito vinho. Sério isso. Mas se foi Deus que deu o vinho, se foi Deus que deu o vinho para o homem, por que está acontecendo essa distorção no meio do povo? Vamos ler agora Gênesis 9:20 e 21. Vamos ler um pouquinho antes o texto de Gênesis. Foi a primeira vez, foi a primeira ação depois que Noé desceu da arca com sua família. Ele desceu, aí ele construiu um altar, sacrificou alguns animais ao Senhor. O Senhor recebeu esse sacrifício com um cheiro agradável. Aí ele veio ao encontro de Noé e fez uma aliança com Noé e toda a sua descendência, dizendo que não destruiria mais a terra e que colocaria um sinal nos céus entre as nuvens, que era o arco da aliança, o arco-íris.
para sempre se lembrar disso. Ok, Deus falou com Noé, aí o que Noé fez? Olha só o que diz no versículo 20. Noé era agricultor. Ele foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uvas. Um dia, Noé bebeu muito vinho, ficou bêbado e se deitou nu dentro da sua barraca. Não havia ainda sido feita uma plantação de vinho. Eu acho interessante que assim, foi logo depois em que o mundo havia sido reconstruído e uma vinha foi plantada. Quem é a videira verdadeira? Lá em João 15. Jesus. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai o agricultor. Então, se Deus é agricultor e Noé, como agricultor, foi e plantou uma vinha na direção de Deus. Ele plantou ali uma vinha. E passou-se um ciclo dessa vinha, em que ela cresceu, produziu uva, e da uva Noé fez um vinho. Só que Noé bebeu descontroladamente, arrancou sua roupa, entrou dentro da sua tenda e ficou dormindo nu lá dentro. As consequências dessa história fica para um outro dia, né? Para vocês poderem conhecer mais essa história. Mas o que o Senhor ele quer mostrar com isso, né? Aqui nesse texto de Oséias 4:11, eu li na Nova Versão Internacional, né? 4:11. Deus está falando que o povo está perdendo o juízo porque está bebendo muito vinho. Mas eu quero ler para vocês uma outra versão. Deixa eu pegar aqui no meu celular, porque essa Bíblia que eu tô lendo é a Bíblia do meu filho e ela é da Nova Tradução na Linguagem de Hoje. É uma tradução boa, dá pra gente entender bem. Mas eu quero ler a versão da Almeida Fiel. Olha o que ele fala. A luxúria e o vinho e o mosto tiram o coração. Tira o coração da onde? Da presença de Deus. Na Nova Versão Internacional fala assim: a prostituição, ao vinho velho e ao vinho novo, o que prejudica o discernimento do meu povo. Aqui o Senhor está falando de idolatria, de coisas feitas que tiram a presença de Deus. Mas o que é interessante, nessa versão da Nova VI, que ela é muito ligada ao original, fala do vinho novo, vinho velho e ao vinho novo. Vamos ler o 10 para poder entender o contexto. Eles comerão, mas não terão o suficiente. Por quê? Porque as pessoas estão fora da presença de Deus. Então elas estão vivendo numa busca de satisfação interna, que elas comerão, mas não terão o suficiente. Eles se prostituirão, mas não aumentarão a prole, porque abandonaram o Senhor para se entregarem à prostituição, ao vinho velho e ao novo, o que prejudica o discernimento do meu povo. Isso é o Senhor falando. Então, aqui nesse texto de Oséias, o Senhor está falando de dois tipos de vinho: o vinho novo e o vinho velho. Se nós pegarmos no original, quando fala vinho velho, é a palavra yahuim. Yahuim significa vinho fermentado, ou até mesmo intoxicação. E quando fala aqui na versão do Almeida corrigido, que é mosto, ou na Nova VI, que fala vinho novo, a palavra é tirosh. E tirosh significa ato de expulsão, onde tirava apenas o suco fresco da uva.
apenas espremia o vinho, o suco para fora, vinho doce e novo. Então não era fermentado, era apenas um suco. O vinho que Noé fez era o vinho Yahuim. O vinho do Salmo 104:15, que fala que é aquele que alegra o coração, é o vinho Tirosh, que é o vinho sem fermento. Agora, os vinhos que nós lemos no livro de Isaías, falando da embriaguez do povo, é o vinho Yahuim. Então são dois tipos de vinho. Então é aquele vinho que traz devassidão, que leva ao pecado, que leva à embriaguez, e o vinho novo, que traz alegria ao coração. E é esse vinho novo que o Senhor quer falar conosco, que é um vinho novo, vinho doce, o vinho originado do gotejamento do sumo da uva. Ela até, como ela passa pela casca da uva, naturalmente ela passa por um processo de fermentação. Isso a gente vai falar um pouco mais pra frente. Mas ele não se torna alcoólico. Então, o que o Senhor ele quer ministrar aos nossos corações? Que quando nós bebemos do vinho novo do Senhor, nós recebemos dele a alegria, aquilo que aquece o coração, aquilo que traz paz, que traz vigor ao nosso coração, que traz uma nova vida ao nosso coração. Então, é isso que o Senhor tem para as nossas vidas, para quando nós estivermos num momento de dor, num momento de luta, num momento em que nós estamos passando por algo que nos tira a alegria, é nós buscarmos a presença do Senhor e falar: Senhor, me enche com o teu vinho novo, me enche com o teu vinho que traz a alegria, que me faz transbordar na tua presença, que me faz saltar de alegria, que era o mesmo vinho que estava sendo derramado sobre o povo lá em Pentecostes, que eles pareciam bêbados, mas eles estavam cheios da presença do Espírito Santo. Alguns intérpretes dizem que o vinho que foi servido, por exemplo, lá no casamento, nas bodas de Caná, não era um vinho fermentado. Por isso que o povo bebia durante uma semana e não tinham casos de comportamentos inadequados, porque quando você imagina você bebendo durante uma semana, porque o casamento judaico ele é comemorado durante uma semana, e Jesus estava lá. Jesus estaria no meio de um lugar onde as pessoas estariam bebendo, se embriagando, se entorpecendo e fazendo coisas inadequadas, porque a pessoa ela perde a noção. Ela perde o comportamento. Olha o que Noé fez, arrancou a roupa e entrou nu dentro da tenda. Os sacerdotes e os profetas lá do livro de Isaías, Deus falando que eles vão buscar, eles ouvem Deus falando com eles, mas eles estão bêbados. Então é algo que não agrada o Senhor. Eu acredito que Jesus não estaria nesse meio. Mas o vinho que Jesus produziu foi um vinho diferente. Foi um vinho em que todos se alegraram de tal maneira porque era o melhor vinho que estava sendo servido já no final da festa. Então, uma boa visão dessa unção do vinho novo é a visão que nós encontramos lá no capítulo 2 de Atos. Porque o vinho novo é a unção de Deus para liberar uma vida abundante, a abundância da vida dele, através da alegria, da bênção de Deus sobre a vida do seu povo. Quando a gente fala em bênção, nós pensamos em coisas materiais, em ter algo suprido, em ter uma conta bancária no azul e não no vermelho, em ter coisas que alegram o nosso coração com conquistas materiais. Mas a unção de Deus do vinho novo é a bênção de Deus completa, que ela vai completar a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito. Então é algo que vem de Deus para nós. E quando o Espírito de Deus caiu sobre os apóstolos, liberou vida, liberou alegria para eles. E eles estavam tão dominados pela alegria transbordante da presença de Deus, que as pessoas que estavam de fora e não sabiam o que estava acontecendo,
diziam que eles estavam bêbados. E eles estavam, sim, cheios de vinho, mas era o vinho novo do Senhor. Aleluia, glória a Deus, e é isso que nós temos que buscar para a nossa vida. Deus quer que sejamos diariamente cheios do vinho novo, para caminhar na plenitude da alegria do Senhor, com o espírito vibrante, cheio de vida, porque quando Deus começa a liberar o seu vinho novo, nós passamos a andar de glória em glória, de vitória em vitória. Não existe nada que nos pare, não existe nada que nos derrote, porque nós estamos caminhando com vida. Nós estamos caminhando com a presença do próprio Deus em nós, e não há o que possa nos resistir. Pode parecer, puxa, Andréia, você está falando algo assim fora do comum. Não, não é, minhas queridas. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, foi o que Jesus disse. Mas nós não precisamos caminhar com uma capa de penumbra sobre nós, olhando para cada dificuldade como, ó Deus, tende misericórdia de mim, me ajude, e se deitar numa cama de depressão, esperando que algo venha e te tire. Não! Deus tem uma unção de alegria sobre a sua vida. Ele está derramando essa unção do vinho novo hoje para a sua vida. Deus quer nos abençoar. A Bíblia, ela está cheia de passagens ilustrando a abundância de vinhas e vinhedos. E isso retrata uma expressão do favor de Deus. Então, quando Deus ele usa a figura de que eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos, então Deus ele está usando essa figura da vinha para demonstrar a bênção dele na nossa vida. Vamos ler um texto que está lá em Jeremias 31. Jeremias 31, no versículo 12. Fala assim: e vão chegar e cantar de alegria no Monte Sião. Vão se alegrar com os meus presentes. Olha os presentes que Deus está dando. Como os cereais, o vinho, o azeite, o gado e os carneiros. E eles serão como um jardim bem regado e terão tudo o que precisarem. Olha como que é a bênção de Deus. Os cereais aqui, ele também é representado pelo trigo. O trigo é o que? É o pão. É o alimento do corpo. E também é o alimento do espírito, porque quando nós falamos em pão, quem é o pão da vida? É Jesus, e é o alimento espiritual. Quando ele fala sobre o azeite, ele também era usado para iluminar os candeeiros, porque lá não existia iluminação elétrica. E o azeite representa o quê? A presença do Espírito Santo, e era usado na preparação dos alimentos. Então, também é o alimento físico, espiritual, e é aquilo que vai guiar o nosso caminho, que vai iluminar os nossos passos, que é a luz de Jesus brilhando através de nós. E os animais, fala do sacrifício, fala do alimento. E o vinho? O vinho é a bebida que vai alegrar, que vai trazer a alegria do Senhor sobre a nossa vida. Então, lá no Salmo 104, o salmista está falando que o vinho que traz a alegria. Então, esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Deus quer que nós tenhamos força para enfrentar o inimigo. E a palavra ela fala o quê? Que a alegria do Senhor é a nossa força. Então Deus ele quer transbordar o vinho novo na nossa vida para que nós tenhamos forças para lutar contra o inimigo. Essa teologia, não é teologia, é essa ideia da nova era de que nós temos que nos concentrar em trazer bons fluidos, tomar florais de baque, uma vida cheia de bons pensamentos para atrairmos
energias positivas. Isso é mentira, isso é engodo. Deus nos formou como guerreiros, nós temos que lutar. Não adianta nós ficarmos na contemplação. Ó Deus, me livra desta luta, me livra desta dificuldade, me livra. Não, o Senhor te deu armas, o Senhor te deu armadura, o Senhor te fez guerreira para levantar e ir para a luta. E o que é que vai te dar forças para ir para esta luta? É a alegria do Senhor. Não adianta se levantar para lutar uma luta estando com tristeza no seu coração. Você vai ser vencida pelo inimigo. Você tem que encarar esta luta, esta batalha que se levanta diante de você todos os dias com alegria no seu coração. Obrigada, Senhor. Ah, mas é difícil agradecer por uma luta. É difícil. Humanamente falando, sim, é realmente difícil, mas o Senhor não quer você indo para as suas lutas com a sua humanidade. Ele quer que você se levante para a sua luta de uma maneira sobrenatural, buscando ao Senhor, se enchendo da presença dEle, da alegria transbordante dEle, se vestindo da sua armadura e indo para cima do inimigo. Indo buscar os despojos de guerra, porque muitas vezes quando a gente chega para lutar, o Senhor já venceu a batalha e a gente só tem que entrar lá no arraial do inimigo para pegar os despojos que estão nos esperando. Agora, se nós ficamos esperando que algo aconteça, nós estamos perdendo uma grande oportunidade da conquista. A alegria da conquista só vem para aqueles que lutam, para aqueles que se levantam e vão para a batalha. Então, se você quer ter conquistas, você quer ter a alegria de conquistas, você precisa se levantar e ir para a batalha. Não tenha medo, seja forte e corajoso. Não te mandei eu? Tão somente esforça-te e tem de bom ânimo. Eu, o Senhor, sou contigo. É o que o Senhor diz para você hoje. Tenha bom ânimo, se anime, vá para a sua batalha. E o Senhor não tem para nós uma luta maior do que a qual nós possamos suportar. Ele tem plenitude. Ele tem força, ele tem alegria, ele tem bênçãos. E nós estamos vivendo uma estação em que o Espírito Santo quer lançar uma oferta abundante do vinho novo para a sua igreja. Você tem ido buscar a presença do Senhor ou você tem buscado a bênção do Senhor? O vinho novo é a presença do Senhor. E é através da presença dele que as demais coisas são acrescentadas na nossa vida. Minha irmã, é tempo de se levantar. É tempo de se alegrar. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. E ele vem saltando pelos montes. Aleluia! Estamos vivendo a iminente volta do nosso Senhor. E como você tem vivido esses dias? Com tristeza, com angústia, com amargura, com apatia? Não é isso que Deus tem para você, minha querida. Levante-se na força e na alegria do Senhor, que Ele tem conquistas para você, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor e até a próxima. Beijo.